Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história da Maria Fernanda Batista, aprovada no 33º Exame de Ordem da OAB. Maria Fernanda, seja bem-vinda ao Estratégia. Parabéns pela sua aprovação. Muito obrigada. Olá, pessoal. Muito feliz de fazer parte dessa família Estratégia. Olha só, então se apresenta aí para quem está assistindo. Eu sou Maria Fernanda, como ela já disse, eu fui aprovada no 33º Exame da OAB, na disciplina de Direito Empresarial. Eu sou de São Paulo, capital, e tenho 24 anos. E aí, por que você decidiu essa área? Então, na verdade, Direito Empresarial foi meio que por exclusão, né? Na verdade, eu gosto, obviamente, porque senão não ia estudar, mas foi meio que quando eu cheguei, estava passando na faculdade, e aí quando eu cheguei a estudar Direito Empresarial e tudo mais, eu falei, olha, pode ser uma área interessante, uma área que pode dar lucro, porque tem que pensar no financeiro, mas também no que eu gosto e tudo mais. Daí eu não me encaixava nas outras matérias, assim, eu não gostava. E aí eu comecei a estudar e tudo mais, tirando a parte de títulos de créditos, porque daí eu concordo que é um pouco mais chatinho tudo, mais societário, contrato, propriedade industrial, eu adorava. Então, eu não faltava uma aula em Direito Empresarial, e todo mundo, ai, que chato, porque tem esse certo preconceito com a matéria, né? E aí chegou na hora de prestar a OAB. E aí eu falei, essa matéria não, essa piorou e tudo mais. E aí eu fiquei entre civil e empresarial. São matérias que se misturam, assim, empresarial se mistura com civil, mas eu não optei por civil porque eu tinha mais facilidade e eu gostava mais de empresarial. Tudo bem que eu tinha que ter uma base ali de civil, mas são matérias diferentes. Então eu optei por também saber que eu poderia estudar de uma outra maneira e de saber que as peças poderiam ser mais fáceis no meu modo de ver e tudo mais. Não existe mais fácil ou menos fácil, mas é que naquela circunstância eu sabia que para mim poderia facilitar um pouco mais, por eu já ter mais simpatia pela matéria. E em que momento que o Estratégia OAB entrou na sua vida? Então, muito engraçado, eu estava viajando e aí eu fui prestar o exame 31. E aí eu não tinha acesso a como solicitar cursinho e tudo mais. E aí eu falei assim, bom, eu vou começar a assistir resumos pelo YouTube, aulas pelo YouTube. E aí veio Estratégia e muito interessante, porque vocês dão aquela semana aberta, acho que, enfim, quase toda a primeira fase é interessante porque você pode estudar por ali. E foi o que eu fiz, eu comecei a estudar por ali, fazer resumos e tudo mais, muitas questões, muitos exercícios, e aí eu passei. Mas aí depois eu fui reprovada, e na repescagem reprovada, depois eu tive que voltar para a primeira fase novamente. Estudei pela jornada ali do Estratégia, jornada do advogado e tudo mais, e obtive êxito na primeira fase. Aí na segunda fase eu falei, não, agora não tem jeito. Como eu já vim de outras reprovações, por outros cursinhos, e vi que não estava dando certo o método de estudo, eu senti que faltava conteúdo, e eu via também que, por exemplo, chegou na última semana, naquela semana de fazer as revisões da segunda fase, eu via que faltava conteúdo, que eu não tinha aprendido no outro cursinho que eu estava fazendo. E isso me dava insegurança. E eu falei, não, eu acho que eu tenho que ir para onde eu conseguir ter mais confiança para poder me dar tranquilidade. E eu fazer a minha parte, junto a tudo que é necessário para poder fazer uma boa prova. Então, chegou na última semana, e aí, junto com a segunda fase, eu falei, não, vou optar pela Estratégia, porque daí pelo que eu já tinha visto do Estratégia, do cursinho do professor, se eu fizesse a minha parte, eu ia conseguir um bom resultado. E foi o que aconteceu. E valeu a pena? Valeu a pena. Então, te deu uma segurança maior realmente para chegar na prova com relação ao conteúdo? Sim. O professor, ele é muito detalhista, né? Ele passa por coisas assim que, fica até um pouco mais cansativo, mas melhor o cansativo passando por tudo do que aquele negócio rápido que você não viu. Que era o que estava acontecendo. Tipo, eu não estava tendo... Eu fiz a penúltima prova, eu falei assim, mas que lei é essa? Onde está isso e tudo mais? O cursinho simplesmente não ensinou. Eu nem sabia que existia aquela lei. Tava lá no VAD, mas não sabia nem utilizar e tudo mais. E o professor, eu via que na outra revisão, ele já tinha comentado sobre isso e tudo mais. Então, essa segurança é muito importante. E aí, como que você organizava a sua rotina de estudos? Como que era o seu dia a dia? Então, eu sempre fiz muitos exercícios, simulado com as questões. Eu acho que a gente não pode menosprezar as questões que a gente sempre fala, deixa por último. Eu preciso acertar peça, porque se não acertar peça, eu não vou, eles não corrigem a prova, né? Mas a gente fica muito preocupado nesse negócio de acertar peça e tudo mais. É muito importante, obviamente, mas não é tudo. Eu sempre tinha em mente que se eu fizesse uma peça mediana para boa e um número bom de questões, de gabaritar as questões, que foi o que aconteceu,
Ou se eu acertasse 3, A e B, enfim, isso me ajudaria a passar. Então, eu tinha muita noção de que fazer exercícios e os simulados, para mim, era essencial. Então, foi um primeiro passo, assim, para os meus estudos, fazer exercícios. E, na verdade, eu acho que exceção o aluno que passa sem fazer esse exercício. Sempre tem um ou outro, mas eu acho que se você quer passar, eu acho que é um caminho é fazer exercícios e simulados. E aí eu assistia videoaulas, no que eu ficava com dúvida, eu sempre dava uma lida no PDF, mas eu não ficava estudando, escrevendo o PDF ou imprimindo e tudo mais. O que eu ficava com dúvida, eu ia lá e dava uma olhada no PDF, mas sempre endereçamento, estrutura de peça, daí eu sempre olhava para não ter erro e tudo mais. E você mora com quem? Minha mãe, meu pai e meu irmão. E sua família te apoiou nos estudos? Me apoiou, meu irmão também fez direito, e aí ele já tinha passado mais ou menos por esse caminho e tudo mais, e os meus pais também, eles ficaram super felizes com a minha aprovação. Na verdade, eles que me deram todo o suporte, né, para eu poder passar e poder estudar e tudo mais. E você não sentiu nenhum tipo de pressão, assim, por ter que ser aprovada, vindo de algumas reprovações? Existe, tanto minha quanto dos outros, direta e indiretamente. Na verdade, assim, chegou uma hora que eu nem queria pensar nisso. Eu só queria fazer minha parte, ser aprovada para eu poder trabalhar, enfim. Eu não ia jogar fora os meus 5 anos de faculdade, não que não passar e a pessoa que não quer prestar o OAB jogou fora, porque faculdade de Direito você usa diversas circunstâncias, mas é que, de fato, eu queria ser advogada. Não sei exatamente se, como eu saí agora da faculdade, ainda tem aquela questão de o que eu vou fazer agora e tudo mais, mas a questão de para eu poder ser advogada, eu tinha que passar por esse processo e ser aprovada nessa prova. Então, assim, a questão de ser reprovada em uma primeira fase, na primeira fase eu não fui reprovada em nenhuma das duas que eu prestei. Eu fui reprovada na segunda fase, a primeira vez que eu prestei, e na repescagem. E aí, eu acho que talvez nem ser tanto reprovada, claro que você vê todo mundo passando e tudo mais, é que comigo juntava aquela questão de falar, caramba, será que eu tô errando por conta da matéria, por ser difícil? Mas quem acha que é difícil são as pessoas, mas a prova não são das pessoas, é a minha prova. E aí eu ficava naquele negócio todo, eu falava, não, eu só tenho um caminho, sentar, estudar, talvez eu esteja errando o método de estudos, talvez minha cabeça esteja em outro lugar, ou é o meu emocional, todo mundo passando, gente que você fala, não vai passar, e a pessoa passa. E não é se comparando, mas é você tentando achar uma justificativa, sabe? Então eu alinhei os meus métodos de estudo, junto com um cursinho que me deu essa estrutura, e aí eu obtive êxito. Mas a pressão vem de si própria, né? Dos familiares, de todo mundo. É inevitável falar que não tem pressão. Mas eu acho que tudo vai de como você leva as coisas. E acho que, por exemplo, eu posso falar da minha casa, né? Há aquela pressão e tudo mais, mas eu acho que uma coisa mais sutil, assim, né? Porque eu acho que é um processo e todo mundo tem que entender que é um processo. E entender que é um processo começa pela pessoa própria, né? Então, por si próprio. Então, eu entendi isso, e daí também se fizessem mais pressão, menos pressão, pra mim, eu tava ali no meu momento, sabe? Maria Fernanda, você citou que quando utilizava um outro cursinho, chegou na revisão de véspera, na semana que antecedeu, você começou a ver coisas que você não tinha tido contato ainda. Uhum. Quando você utilizou o material do Estratégia, como que foi essa véspera de prova? Então, eu tive contato, é muito interessante essa abertura que o Estratégia dá, principalmente nessa última semana, de fazer uma aula aberta. Porque existem as pessoas que têm aquela condição de poder fazer o cursinho e tudo mais, e existem pessoas que não. E não tem a diferença entre querer ser aprovado ou não. Existe a diferença entre a pessoa que estudou e não estudou. E aí, acho que só de você estar numa revisão, na véspera da prova, ali, estudando, já é um bom sinal que você quer passar. E daí eu tava ali, estudando e tudo mais, e aí o professor começou a falar as coisas que eu não tinha visto. Aquilo começou a me gerar insegurança. Então, quando ele falava e eu perguntava no chat, eu anotava e tudo mais. E aí a revisão era, eu me lembro assim como hoje, era no período da tarde, acho que ia das 2 às 5, das 2 às 6. Quando terminava, eu ia lá e ia conferir o que ele falou, para eu poder ter segurança de ir para a prova sabendo daquilo. Mas é muito chato você saber 2, 3 dias antes da prova, assim, coisas que você só deveria revisar e você falar, eu já sei. Porque você falar que você já sabe e já ter estudado aquilo, você falar, você vai muito mais seguro. Agora, você não saber e tem que estudar aquilo de última hora, aí gera uma aflição. Dessa vez você foi para a prova segura com relação ao conteúdo? Sim, dessa vez foi um pouco mais tranquilo. Eu também estava com o meu emocional mais equilibrado, né? Que o emocional, querendo ou não, pesa um pouco. Mas eu sabia, então, por exemplo, chegou na revisão final
o professor falando, eu falei, já sei, ticando lá o que eu já sabia dos conteúdos. Então, foi menos maçante, assim. É difícil porque você tem que estar ali naquele momento, ainda mais eu, assim, quem são os reprovados aí sabe, que você tem que passar por 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário para sua aprovação, pelo mesmo caminho. Então, é bom, assim, porque você vai com mais segurança, porque você já viu aquele conteúdo, você relembra, você revisa e você fala, agora eu tô pronta para poder fazer a prova. Em algum momento você pensou em desistir? Não pensei em desistir. E o que te mantinha motivada, então? É porque eu queria passar muito, queria muito passar, queria trabalhar, né, tipo, eu via todo mundo ao meu redor, assim, porque tem as amigas, tem todos os amigos, enfim, tem todo mundo passando, e eu falo, mas por que só eu? Tipo, não é possível, assim, sabe? E aí, onde que eu entrei que eu falei, acho que é direito empresarial, né? Eu falei, não vou colocar desculpa, sendo que não é, porque a matéria pode ser mais difícil, ou se existe mais fácil, a mais fácil, enfim. A questão sou eu, o que está acontecendo comigo ali na circunstância. Existe todo o emocional da pessoa, o que a pessoa passa, enfim, a gente pegou um período. Eu peguei os piores exames ali da pandemia, aqueles. Aí fez exame fácil, a banca da FGV vem com exame difícil, aí vem com um exame. Então, assim, aquela mistureba toda. Mas, enfim, era eu comigo mesma. Eu sabia que a caminhada ia ser só minha. Mas não pensei em desistir, eu nunca pensei em desistir. Eu sabia que eu tinha que ser aprovada, eu tinha que passar por todas essas fases e eu tinha que fazer, e tinha que conseguir a pontuação, conseguir ali acertar as peças, enfim, acertar as minhas questões. É difícil, mas eu nunca pensei em desistir. É incrível, mas não. Que bom, então, que deu tudo certo também. E aí você conseguia estudar quantas horas por dia, mais ou menos? Então, eu tinha tarde livre para poder estudar. Eu acho que isso também é uma coisa que não pode se comparar, porque a maioria das pessoas não tem, a maioria das pessoas precisam, enfim, tem as suas atividades. E daí, durante a manhã, eu fazia algumas coisas de trabalho e tudo mais, mas eu conseguia me organizar para eu poder ter a tarde livre. Ali, principalmente no último mês, porque daí eu consegui focar realmente. Eu vinha estudando, e daí, como eu já tinha uma certa bagagem também das outras provas, mas aí chegou ali no último mês, eu falei, agora eu vou estudar muito à tarde. E foi o que eu fazia. Eu não consigo render à noite e de manhã eu tinha que fazer as outras atividades. Então eu falei, à tarde vai ter que ser o momento que eu preciso estudar. Então eu sempre priorizei a tarde para poder estudar. E final de semana? Final de semana depende. Sábado eu sempre dava uma lidinha tudo, domingo Pra eu era mais descansar. preguiçosa. Preguiçosa não, você tinha que descansar, né, a cabeça. Eu acho que, na verdade, assim, eu fiz o meu horário, mas não por ser domingo que eu não teria que estudar, por exemplo, se eu fosse uma pessoa que eu não tivesse à tarde, eu ia ter que estudar no domingo de qualquer maneira, entendeu? Então, é porque eu consegui estender o horário durante a semana. Então, eu acho que isso é muito de pessoa, né, para pessoa. Então agora, Maria Fernanda, eu queria te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui até o Estratégia compartilhar um pouquinho sobre a sua história e pedir para que você deixe uma mensagem para quem está estudando também, passando por esse momento difícil. Muito obrigada, todo o pessoal do Estratégia. Para você que está estudando na primeira, na segunda fase, enfim, desejo para você boa prova, não boa sorte, porque a sorte quem vai fazer vai ser você, e não desista. É difícil, às vezes a gente chora, às vezes a gente quer se estressar e tudo mais, mas lembra que ninguém vai poder fazer aquilo por você. Ali na prova vai ser só você e a prova. Às vezes a gente acha que a gente não sabe o conteúdo, tem matérias que são realmente muito difíceis, e às vezes você pode estar pensando, direito empresarial, enfim. Mas lembre-se que são matérias, por exemplo, na primeira fase, que podem te colocar para a segunda fase. E se você optou por essa matéria na segunda fase, não dê ouvido aos outros, as pessoas não estudam, não sabem e ficam pré-julgando quem escolheu essa matéria. Então, boa sorte. Se você escolheu, boa prova, né? Se você escolheu outras matérias, boa prova para todo mundo. E para vocês não desistirem, porque às vezes eu vim só de 2 reprovações, assim. Aí às vezes tem gente que pode falar só e tem gente que pode falar, mas são muitas, né? Mas tem gente aí que vem de muitas reprovações e daí eu repito, não desista. E para quem vocês vão conseguir também virar futuros advogados. É isso aí, tá dado o recado e tá feito o convite também. Então, você consegue descrever pra gente a emoção quando você viu seu nome na lista de aprovados? Então, na verdade, houve um atraso ali, né? Tipo, era 5 horas, foi 5:06, 5:10, e eu dando ali atualização na página. Quando você vê o seu nome ali, assim,
É bem emocionante, é gratificante. Você fala assim, caramba, eu consegui. E aí daí chega literalmente o seu momento, porque é sempre as suas amigas falando, eu passei, é todo mundo postando, eu passei, eu passei. Daí você fala, agora é a minha vez, eu passei. Aí você vai contar pra sua família e tudo mais. É bem legal. É isso aí, então. Espero que em breve também chegue a sua vez. Então, se você gostou dessa entrevista, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e o seu comentário também, parabenizando a Maria Fernanda. Até a próxima. Tchau, tchau!